para a gente entender melhor esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Bruno Viana, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um enorme prazer estar novamente aqui com vocês. O senhor pode explicar para a gente, primeiramente, como é que está essa lei? As sanções previstas na lei já estão valendo? Exato, Luciana. A LGPD, ela foi aprovada lá em 2018, lá no governo Temer ainda. E por ela trazer regras novas e desafios muito grandes, não só para as pessoas jurídicas de direito privado, não só para as empresas privadas, mas também para as empresas públicas, a vigência dela foi parcelada no tempo. Então, ela foi aprovada em 2018, tivemos a pandemia no ano passado, então a vigência dela foi postergada. Algumas regras dela começaram a valer em agosto do ano passado, e agora, em agosto desse ano, essa semana, começaram as sanções administrativas que podem ser aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa autoridade já foi constituída e já está atuando. Perfeito, exatamente. Então, a partir de hoje, as empresas que descumprirem as regras poderão, sim, ser penalizadas. Mas há uma expectativa de que, nesse primeiro momento, seja mais instrutório, tá? Seja mais advertência, para que as empresas possam realmente averiguar como proceder. De outro norte, a gente já tem o PROCON, antes mesmo, porque é preciso ter em mente que a ANPD vai trazer as sanções administrativas que tem na LGPD, tá? Só que as regras já estavam vigendo. Nós temos também o CDC, tá? Então, a gente já tem o PROCON atuando, e já atuou em alguns casos, aplicando a LGPD. O Código do Consumidor, então, já trata, de alguma forma, sobre essa proteção de dados. Perfeito. Porque a LGPD, o que ela trata? Ela trata de privacidade e proteção de dados pessoais, pessoa natural, eu, você, tá? Então, esse tema não é um tema novo, não foi a LGPD que trouxe. A LGPD ela é uma lei geral de proteção de dados, então ela tenta vir e abarcar tudo que trata o assunto, tá? Mas esse assunto já era possível ser aplicado com as leis que já existiam antes, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Certo. Agora, como a gente pode interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados? Existem desafios, mas também benefícios que essa lei pode trazer aí para o mercado, para as empresas que estão no mercado? Com certeza. A LGPD, a gente precisa ter em mente que ela não proíbe o tratamento de dados pessoais, tá? Na verdade, ela traz os regramentos que as empresas precisam observar para fazer o tratamento de dados pessoais. Então, você pode analisar a lei sobre duas óticas, né? Sobre uma ótica, uma análise de risco, eu preciso me adequar para não ser penalizado, ou eu vou me adequar para ser um diferencial do mercado. O que é exatamente um tratamento de dados? O tratamento de dados é você obter dados e fazer o que com eles? Muito boa pergunta, Luciana. E a lei traz expressamente o que é tratamento de dados, tá? E o tratamento de dados é tudo que você faz. Desde o mais simples, desde a coleta. Vou no supermercado pedir o meu CPF. Está coletando os dados pessoais, esse é o seu tratamento. Transferência de dados. Você compartilhar esses dados com a outra empresa. Desde o mais simples, eu tenho os meus dados pessoais da minha empresa, eu uso a nuvem, o Google Drive, muito conhecido, e outros mais. Então, isso também é um tratamento de dados pessoais, até os mais complexos, como um perfil comportamental, que muitas empresas fazem isso. Agora, a lei geral, ela não proíbe nada, então, por exemplo, recolher dados como, por exemplo, a sua religião, isso não é nenhuma proibição nesse sentido? Ela proíbe, tá? Mas se você utilizar a base legal adequada, você pode sim tratar dados pessoais desse tipo. A religião, por exemplo, que você falou, é um dado pessoal sensível. A LGPD
traz essa tarja, sabe? Para dados pessoais sensíveis, o tratamento de dados, ele é mais difícil de ser feito, digamos assim, tá? E aí eu mencionei as 10 bases legais, né? Aí a gente precisa ter em mente que não é uma legislação. A própria LGPD, ela traz essas 10 bases legais, que você precisa encontrar uma delas para você fazer o tratamento de dados pessoais. Isso, via de regra, Luciana, está atrelada à finalidade. Para qual finalidade você vai tratar os dados pessoais? Certo? Então, a empresa precisa fazer esse jogo, né? Esse cálculo para falar assim, olha, beleza, eu vou pegar o dado pessoal, um nome completo, uma região, um CPF, que é para fazer um cadastro, para finalidade de cadastro. Eu vou encontrar a base legal para isso. Agora, se eu quiser, com esses mesmos dados, enviar um e-mail marketing, publicidade, eu vou ter que encontrar uma outra base legal, que pode ser, por exemplo, a do consentimento ou a do legítimo interesse. Agora, as empresas, elas podem se beneficiar dessas regras? Ela pode oferecer esse tratamento já de acordo com as regras como um diferencial no mercado? Exato, é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto isso no mercado. Se você começar a prestar atenção em comerciais, né, as grandes empresas já têm se pronunciado dessa forma. Do tipo, se você se preocupa com a tua privacidade e com os teus dados pessoais, venha para cá. Né? Uma outra forma que a gente tem visto, as grandes empresas, quando ela vai se relacionar com outras empresas, onde ela vai ter que compartilhar os dados pessoais que estão sobre a sua guarda, ela tem exigido já que essas empresas demonstrem que estão adequadas à LGPD. Tá? A gente tá falando de algumas empresas, de algumas pessoas, compartilhamento. A LGPD traz os agentes de tratamento de dados. Tá? Nós temos o controlador, que é aquela pessoa física ou jurídica que determina como e quando e como os dados serão tratados. E temos também o operador, que são as pessoas físicas e jurídicas que tratam os dados a mando do controlador. Tá? Um exemplo bem prático. A gente pode ter aqui, a gente até já comentou na entrevista. Nós temos uma academia que tem os dados pessoais lá dos seus alunos, tá? E ela não tem um servidor físico, ela tem um servidor na nuvem, né? Quando ela compartilha esses dados com o servidor na nuvem, que é uma outra empresa, ela está compartilhando com o operador dos dados. A academia é o controlador, né? E a nuvem é o operador dos dados. Tá certo. E um consumidor, ele pode se negar a passar a informar algum dado? Pode sim. E isso vai ser resolvido na relação de consumo? Também. Lembra que eu falei das bases legais? Né? Tem certos dados pessoais que eles precisam ser passados para a relação entre empresa e consumidor se dar. Tá? Então, uma das bases legais é a execução de contratos, certo? Onde eu, quanto empresa, não consigo fornecer um produto, eu não consigo prestar um serviço sem dados básicos, né? E também, conforme a gente já falou, esses dados não precisam, por exemplo, de uma religião para emitir nota fiscal. Não é um dado necessário para aquela finalidade. Então, aí sim o consumidor pode falar, opa, peraí, cadê o meu direito, certo? E impressionante que os dados, eles estão em praticamente todas as relações de consumo, né? Em todo local, em todo lugar, praticamente você fornece alguma informação, né? Isso é inerente à atualidade, né, Luciana? A gente percebe isso. Isso tem muito valor hoje em dia. Já em 2006, um matemático inglês falou, ó, os dados são o novo petróleo. Isso tem muito valor. Quem tem dados pessoais e quem consegue tratar esses dados pessoais de acordo com a LGPD, com certeza é um ativo invejável. Então, as empresas, elas precisam entender bem a lei e ter ter essa estrutura que exige a lei, né? Exatamente quem vai ser o intermediador, né? Quem vai controlar os dados, quem vai intermediar, vai ter que ter esse processo. Perfeito. É um projeto de adequação em privacidade e proteção de dados.
E a LGPD é a principal lei que está dentro desse processo de adequação. A primeira etapa é a conscientização da empresa, dos diretores da empresa, dos funcionários, e a cereja do bolo, digamos assim, o fim almejado, é que isso torne-se um projeto de governança, sabe? Fica no automático, sabe? Onde nem vai precisar de um profissional. Aquilo vai estar tão enraizado dentro da empresa que vai ser automático. Se mudar os diretores, se mudar algum processo, se tiver um novo produto, um novo serviço, isso já vem com os ditames, com as regras em privacidade e proteção de dados dentro desse novo processo. O senhor acha que vai haver muita demanda judicial em função da lei geral? Essa é uma aposta, é uma boa pergunta. A gente tem visto, nas entrelinhas, que tanto a NPD, o PROCON, tem se pronunciado para que isso não ocorra, para que não haja demandas judiciais, uma corrida pelo ouro, digamos assim, de um judiciário já abarrotado de processos. Se a gente for fazer um parâmetro, um comparativo com as ações de consumidor, o judiciário ficou sobrecarregado com isso. Então, não é para ter um problema, sabe? A LGPD vem mais para trazer um direito para o titular de algo que estava correndo um pouco, escorrendo pelos dedos, para tentar regular isso, para que todos saiam ganhando. Essa é o intuito, é o que a gente consegue perceber, por enquanto, Luciana? Quer dizer que a gente vai ter que observar, A partir de agora é o momento de observar como que as empresas vão lidar com essa lei, como elas vão se adequar e como será a questão na justiça, Com certeza, com certeza. E é preciso também ter em mente que a LGPD não é uma jabuticaba brasileira. A gente pode saber, será que só tem no... Na verdade, o Brasil veio até depois, sabe? A LGPD foi muito inspirada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aplicável em toda a União Europeia, sabe? Então, o Brasil se inspirou muito nela e tem todo um contexto econômico, um contexto de globalização para ela ter vindo, sabe? Uma das coisas importantes, a OCDE, ela exige que os seus membros tenham uma Lei Geral de Proteção de Dados. O tamanho e a importância do assunto no mundo todo, sabe? E não há nenhum risco de engessar, de burocratizar processos e até ir, talvez, contra a lei de liberdade econômica? Freios e contrapesos, Luciana? Isso é atuar, isso é ser empresário hoje no Brasil. Freios e contrapesos. Você tem que encontrar ali a linha para você poder atuar. Mas, com certeza, se você olhar para uma ótica, isso é possível, é uma interpretação possível de ser feita, com certeza. Tá certo, a gente tem que acompanhar, então, para ver como é que vai ficar a situação, Para ver como é que vai, Luciana. Como é que as empresas vão lidar com isso. Mas, então, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde. Eu que agradeço pela oportunidade, precisando, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Bruno Viana, que nos explicou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, 4h25.